Fala, futurista! Hoje é um assunto mega importante, estou até aqui com um dos nossos mascotes oficiais da The Future School, que é o Itbit Bug, o nosso robozinho, pra gente falar sobre um assunto muito importante, que é robótica. Hoje você vai entender de uma vez por todas quais são os pilares da robótica e o que você tem que prestar atenção quando você estiver procurando um curso, uma formação ou algum conhecimento nessa área. Então fica aí comigo até o final e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação, deixar seu like, seu comentário com os assuntos que você quer ver aqui no canal. Então fica aí, roda a vinheta e a gente vê daqui a pouquinho. Então vamos lá, hoje a gente vai aprender quais são os 3 pilares fundamentais da robótica. Primeiro pilar, quando a gente está pensando na robótica, e esse pilar é um pilar muito difundido aí no mundo, que é o pilar da robótica estrutural. O que é robótica estrutural? Nada mais é do que a estrutura do robô, ou seja, quando a gente está pensando no formato do robô, na parte mecânica, então aqui você pode ver que nós temos os braços, nós temos as engrenagens, nós temos várias coisas interessantes aqui na estrutura deste robô, tá? Então, quando a gente está pensando na robótica estrutural, na verdade a gente está pensando no funcionamento da mecânica. E isso é muito difundido nos dias de hoje, tanto é que é muito comum nós vermos kits de bloquinhos que você monta um robô e aí você tem uma estrutura legal. Neste caso aqui, a estrutura deste robô, que é uma aranha, na verdade a estrutura dela está em acrílico, são as patinhas, são o corpinho dela, a parte onde você vai encaixar o motor. Isso tudo é robótica estrutural. Então a gente está falando do corpo do robô. E neste outro caso aqui, trabalhando um conceito mais maker, ou seja, feito com sucata, feito com coisas mais manuais, a gente tem também uma robótica estrutural pensada de uma forma para a criação de uma estrutura flexível. Então aqui a gente está pensando no escorpião e a gente criou uma estrutura flexível para que a gente possa fazer a simulação de um escorpião atacando com o seu ferrão, né, a sua cauda. Então, nesse caso, a gente tem 3 estruturas completamente diferentes de robô e a gente está falando de robótica em todas elas. Então, aqui a gente tem um kit pronto, um material que a gente vai seguindo um manual e isso é legal, é interessante. Aqui a gente já tem algo um pouquinho mais profissional, né? Então a gente tem uma estrutura mais pensada, uma estrutura mais legal. E aqui a gente tem uma estrutura maker, que é uma estrutura criada, qualquer criança consegue criar com as coisas que ela tem em casa. Material, papelão, isopor, papel cartão, qualquer coisa é possível criar uma estrutura robótica maker. Então esse é o primeiro pilar que você precisa se atentar e isso na verdade não é novidade para ninguém, a gente consegue ver aí várias escolas trabalhando com a robótica estrutural de uma forma interessante. O que você precisa entender são os próximos 2 pilares, então fica aí comigo. Segundo pilar da robótica, e esse sim é mega importante, mas ele é negligenciado por muitas escolas e muitos cursos, porque é um pilar que a gente não consegue enxergar, que é o pilar da programação, ou seja, coding, ou seja, a programação, a inteligência, os comandos que eu quero que o meu robô execute. Então tem muitos casos que você vai ter ali a montagem estrutural do robô e aí o seu filho ou você vai apertar um botão e esse robô vai funcionar. Neste caso, quando isso acontece, a programação, ou seja, a inteligência, o raciocínio lógico por trás daquele robô, você não está aprendendo, porque ele já está feito. Então, quando você estiver procurando por um curso, alguma coisa desse tipo, você tem que estar atento de que se aquele curso ensina ou não ensina programação. E programação nada mais é do que quais comandos que você quer que o seu robô execute. Você vai colocar ali que o motor vai andar, que o sensor vai identificar alguma cor, então você consegue trabalhar a programação de inúmeras formas. Você pode ter 2 robôs fisicamente iguais, então imagina que eu tenho 2 aqui, bicho preguiça, do Itbit Bug. Só que eles podem funcionar de formas totalmente diferentes dependendo da programação. Esse robô, por exemplo, ele pode andar para frente, infinitamente para frente. Já esse aqui, ele pode andar para frente só se ele enxergar a cor vermelha. Se ele enxergar a cor verde, ele vai andar para trás. E aí a todo momento eu tenho que colocar alguma cor na frente do sensor dele e fazer essa programação. Então você percebe que a programação é tão importante quanto a carcaça, a estrutura do robô, porque é a programação que vai determinar de fato como o seu robô vai funcionar. Então a programação ela pode ser feita de várias formas, tanto em programação por blocos, por símbolos ou por codificação escrita, linhas de código.
Então você precisa entender qual é o nível que o seu filho entraria, qual é o nível que você entraria, para poder ver qual faz mais sentido ali para você nesse momento que você está hoje. Não adianta você querer programar um robô do zero em linha de código se você nunca aprendeu sobre programação na vida, beleza? Então fica atento aí ao segundo pilar da robótica, que é programação, coding. Terceiro e último pilar, estamos falando agora da eletrônica. O que é a eletrônica? Então imagina aqui que a gente tem a estrutura do robô, aqui a gente tem a programação. Então nós temos o corpo e o cérebro. A eletrônica é o que vai juntar as duas coisas e fazer com que elas sejam executadas, ou seja, é o que vai dar funcionamento àquilo que a gente programou e ao funcionamento da estrutura que a gente montou. Então a eletrônica, por exemplo, neste caso aqui, né? Quando a gente está trabalhando eletrônica, a gente está trabalhando, por exemplo, um motor, só que aí o motor ele tem vários fios, várias formas de ser ligado. Então, primeiro o motor ele precisa de uma alimentação de energia, ou seja, ele precisa receber energia, ele precisa de um fio terra para poder fechar o circuito e ele precisa de um terceiro cabo que vai passar a informação do que ele tem que fazer. Então nós precisamos de 3 ligações ali para esse motor funcionar, esse motor em específico, tá? Não significa que todos os motores vão funcionar desta forma. Ao mesmo tempo que aqui nós temos também os motores do nosso robô que vão fazer o bracinho dele movimentar, só que nós temos também os sensores e os sensores funcionam de uma outra forma. Então quando a gente está falando de eletrônica, a gente está falando da ponte que vai unir a estrutura do robô com a programação e executar, dar vida para aquela estrutura, para aquele robozinho que a gente está fazendo. Exemplos de componentes eletrônicos: sensores, sensor ultrassônico, sensor de som, sensor de palmas, giroscópio, acelerômetro, sensor de luz. Essa plaquinha aqui, por exemplo, chama microbit, que tem vários sensores embutidos. Então você tem um sensor de toque, que é o sensor de touch, você tem um LED, você tem um sensor de som, que é um sensor de microfone. Quando a gente está falando de eletrônica, a gente tem que pensar em quais componentes eu preciso acoplar na estrutura do meu robô para que o código seja executado. Você percebe? Por exemplo, aqui eu tenho a minha robótica, né, estrutural, que é a estrutura do meu robô, que seria essa estrutura maker aqui que eu fiz de uma forma bem rapidinha. Quando a gente está falando de programação, eu programo quando algum objeto chegue perto do meu escorpião, ele ative a cauda. Então essa é a programação que eu fiz. Só que agora, entre a estrutura funcionar e a programação funcionar, eu preciso de dispositivos eletrônicos. Então aqui dentro eu tenho um motor, que é o que vai puxar a cauda, e aqui eu preciso de um microcontrolador passando a informação para o motor e recebendo a informação se tem alguém perto, ou se tem alguém tocando ou não no meu robozinho. Então você entende que a eletrônica é o que dá vida para as duas coisas que a gente acabou de falar, por isso que ela é o terceiro pilar essencial da robótica. E aí, futurista, derrubei. Vamos de novo. E aí, futurista, eu te pergunto, qual área da robótica você se identifica mais? A parte da estrutura, você gosta de montar, de pôr a mão na massa ali? A parte da programação, ou seja, eu gosto de pensar na lógica por trás daquele robô, na inteligência que eu vou colocar naquele robô? Ou na parte da eletrônica, né? Eu gosto dos componentes, eu gosto das ligações, eu gosto de fazer, de dar vida ali ao meu robozinho, de pensar em quais componentes eu preciso acoplar naquela estrutura para poder fazer ela funcionar. Bom, eu particularmente gosto mais da parte de programação, mas eu queria ouvir de você aí nos comentários o que você curte mais, ou se você nunca mexeu com nenhuma delas, qual que você acha que curte mais. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, espero que você tenha aprendido muita coisa e é claro, eu quero ver os seus comentários do que você achou desse conteúdo, o que você quer aprender mais aqui com a gente e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação para eu saber que você está curtindo os conteúdos aqui do canal. Então, te vejo na próxima, um abração e tchau!